Graças a Deus, glória a Deus. Vamos orar para poder trazer a palavra? Lu vai orar, né? Em nome de Jesus. Nós estamos na terceira semana, né? Do culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Quem vai orar? Eu? Ela? Você? Aleluia, Jesus. Eu? Senhor, Deus, Pai. Aleluia. Precisa ter Senhor mais uma Sim, vez. Jesus querido. Presença, Pai. Te damos graça por tudo. Glória a Deus, Essa Pai. noite, Pai. Que o Senhor venha ser com a sua serva. Que venha trazer a Amém, palavra. Jesus. Que venha, Senhor, nossos corações possam ser terras, Senhor, de adoração para receber, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor venha preparar, Senhor, falar conosco conforme a tua vontade, usar a tua serva conforme a tua vontade. Que o Senhor, que ela possa se diminuir, o Senhor crescer, Senhor, sobre a tua filha. Sim, Pai Jesus. querido e Pai amado. Venha ser conosco nessa noite. Obrigada Sim, por Jesus. tudo, Obrigada Senhor, por essa tudo. oportunidade de estarmos aqui falando com o Senhor. Sim, Deus. Estamos para receber do Senhor, Sim, meu meu Pai. Muito obrigada. Obrigada, Senhor Jesus. Seja conosco. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aqui, meu anjinho, ó. Aqui. Para quem? Para você. Eu? Não tem problema não, você vê que vai lá, Você fica ali. Não faz Senta aqui, mal. ó, senta aqui então. Você está aqui na escadinha. Aqui, Você você sabe. Senta aí, senta aqui. Que aí você corre lá, depois volta aqui. Aí você vai lá, volta. Senta aqui, ó, na frente. Então, a nossa palavra a base, né, do nosso estudo é João 14, né? Capítulo 14, versículo 13 e 14. E eu gostaria que uma de vocês lesse, né? O 13, ou uma leu 13, a outra leu 14. João, meu anjo. Já achei. Primeiro é João, não, é o Evangelho. Evangelho de João. 3. 13, 14 e 13. 14, 13, 14. Aleluia, Jesus querido. É bom que essa Bíblia, a letra é grande. É. 13, 14, 13, 14. Fechou? Vamos lá. Não, 14. 14, 13, 14. 14. É o 13. 13, 14. 14, lá atrás. Olha, capítulo 13. É o capítulo 14, 13, 14. 13, 14. Não, 14. 13, 14. Então, João 14, 13. Isso, Glória a Deus. Isso. Aleluia. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora leu 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É o 14. 14. Ah, tá. Sim. Tá. Se me pedires alguma Isso. coisa em meu nome, eu vos farei. Amém. Então, glória a Deus. É bom que a gente. O pessoal fala assim, a psicologia fala assim, pô, mas é repetitivo. Essa questão de repetir várias vezes é muito bom. Imagina que se a gente está ouvindo uma música o tempo todo, o nosso cognitivo, né? A nossa mente, a gente acorda com aquilo na cabeça, não é? Fica latente. A mesma coisa é a palavra. João, ele está nos alertando em dizer que Jesus deu um alerta. Nós falamos semana passada. Aquilo que nós falamos em oração para Ele, com Ele, o Pai é glorificado no Filho. E quando nós pedimos diretamente para o Filho atende. Olha a conexão. Jesus diz o quê? Aquele que me vê o Pai. Ele é um e não é diferente conosco. Quando nós estamos em consagração
com Ele é tranquilo, é óbvio. Por que muitas das vezes a pessoa que está lá fora, ou se alguém está com o espírito imundo, não consegue olhar para a gente? Isso acontece, não é? Lembra semana passada que você falou do abençoado? E não olha para mim, Cláudia, não consegue. Porque a luz não tem comunhão com as trevas. O capítulo de João, ele mostra isso para a gente. E Jesus fala, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo. Ou seja, é conexão. Então, é simples, basta que a palavra esteja arraigada no nosso coração. Então, que a gente consiga chegar às 7 quintas-feiras com essa palavra arraigada e que a gente não esqueça. Porque muitas das vezes, quando vem a tribulação, ou quando passa aquele tempo que a gente estudou, que a gente orou, que a gente fez aquela reflexão, que nós ficamos batendo, porque a palavra fala que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha, mas quando passa aquele tempo, a gente esquece. Quando vem de novo uma tribulação, quando vem um momento difícil, a gente esquece. Mas Jesus não esquece daquilo que Ele passou para a gente. Lá atrás, mais de 2024 anos atrás, Ele foi no Calvário. Jesus não precisa ir de novo. É só a gente lembrar do sacrifício e mostrar para o diabo. Gente, isso é tão simples. Quando o diabo vier atacar, é só a gente falar qual é o nome. Você conhece o nome. Mostrar para ele que o nome de Jesus ainda está em vigor. E olha, se é demônio, obedece. A gente não precisa ficar gastando a nossa voz e ficar falando o tempo todo, não, porque o diabo obedece. Agora, se for carne, aí fica aquela queda, né? O nome de Jesus tem poder. Então, nós vamos conseguir chegar em nome de Jesus às 7 quintas-feiras vitoriosos. E vamos fechar. Fechar não, porque Apocalipse 3:7 está escrito, assim diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Nós vamos fechar. O que nós vamos fechar? Toda maldição, espírito de miséria, de fracasso, de doença, e nós vamos abrir a porta da prosperidade, a porta da saúde, da maior abastança. Na última quinta-feira, a nossa oração vai ser essa: Jesus, nós estamos abrindo aqui, porque nós já estaremos no mês de outubro. Outubro será o melhor mês das nossas vidas, até o dia de hoje vai ser o melhor mês. E tudo que aqui está vai ser só vitória, vai ser testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. Nós chegaremos no final do ano glorificando o nosso Deus, porque Ele é bom. A coisa mais maravilhosa é Deus, Ele quer o tempo todo presentear o seu povo. A maior alegria de Deus é nos presentear e nos abençoar. Ele não quer que o seu povo sofra. Ele já sofreu por nós. Então nós vamos aqui dar início ao nosso estudo. Ele diz assim, ó: Jesus nos ordena que permanecemos nele, permanecer em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneçais em mim. Vamos lá? Em João 15:4, o que está escrito? João 15:4. Está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí a gente olha aqui, a videira, uma árvore. Então, a árvore está lá, né? Os galhos estão conectados. Aí eu chego lá, aqui vamos dar um exemplo aqui, a gente sabe que isso aqui não é natural, né? Mas aqui tem um galinho.
digamos que ela fosse natural, a gente tirasse esse galinho aqui, hoje, amanhã de manhã, ela não estaria mais verdinha, ela já estaria diferente. No outro dia, ela já estaria murcha. Por quê? Porque ela foi desconectada do tronco. Assim é Jesus. Ele é o tronco, ele é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, não adianta confessar Jesus como Senhor das nossas vidas. Eu recebo Jesus, eu confesso Jesus, mas eu não estou de acordo com a palavra. Muitos hoje pegam a sua Bíblia, bota debaixo do braço e vai para a igreja, mas não mudaram a sua forma de agir, a sua forma de falar. Não mudaram nada. Quando você pergunta, paz do Senhor, meu irmão, paz, como é que você vai? Estou com isso, estou doente, eu estou cheio de problema. Meu Deus, estou desempregado. Pelo amor de Deus, o máximo que nós podemos fazer é o seguinte: meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou passando um vento aí, que já passou esse vento, porque em nome de Jesus eu sou mais do que vencedor. Jesus já me deu a vitória pelo sangue de Jesus, entendeu? É assim que o cristão tem que falar. Tem que falar de acordo com a palavra de Deus. E não aceitar. E não ficar um ano consecutivo falando a mesma coisa. Estou passando um vento, e esse vento nunca vai passar. Porque tem isso também. Porque a pessoa fica um ano inteiro, 2 anos inteiros. Gente, quando o vento vai passar? Nunca. Tem um tempo. Tem tempo para chorar. Eclesiastes fala, né? Tem tempo para chorar, tem tempo para sorrir, tem tempo para tudo. Você não vai ficar a vida toda chorando, chorando, chorando. Então Jesus, ele fala aqui, dentro deste modo de vida, o seu espírito mantém uma conexão interna com o Espírito Santo e com a sua mente. Olha, acabamos de falar. Então nós temos que manter uma conexão com Deus através do nosso espírito e o espírito dele. Por quê? Porque Deus, ele nos alerta em dizer o quê? Deus é espírito. Importa que nós o adoremos em espírito e verdade. Por quê? Porque lá na criação, o que Deus fez? O que Deus expressou? O que Ele falou? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E semana passada nós falamos sobre isso, né? Eu olho a Lucilene e vejo a Lucilene o quê? Triuna. Eu estou olhando para ela, eu estou vendo ela em corpo, só o corpo que eu estou vendo. Eu não estou vendo a alma e nem o espírito. Eu passo a ver a alma quando ela expressa em falar, porque ela tem uma mente pensante. O espírito dela eu não consigo ver. Amém? O espírito dela eu não consigo ver. Eu só vejo 2 quando ela fala, porque ela pensa. Agora, quando a pessoa parte para o Senhor, ou não é no Senhor, uma coisa ou outra, só tem um corpo, porque a mente já foi e o espírito também. Isso nós falamos semana passada e graças a Deus vocês conseguiram entender, não é? Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, temos que manter uma conexão interna com o Espírito Santo e com a nossa mente. E o corpo faz o trabalho. Ou seja, a nossa mente conectada com Deus e o nosso espírito, o nosso corpo faz o trabalho. Aquilo que a gente estava fazendo aqui. Nós estávamos em conexão com Deus em oração, mas o nosso corpo estava em atividade. Nossa boca estava o quê? Verbalizando aquilo que o nosso coração estava almejando. Todavia, nossa mente estava se conectando e o nosso espírito também estava em conexão com Deus. Porque quando eu me conecto com Deus através do meu espírito, da minha mente, em oração, o meu corpo só faz a atividade. Olha só, corpo, alma e espírito. 3, como Deus é. Espírito, alma e corpo. Mais uma vez falando, os pastores das igrejas, os ministros,
Eles precisam passar isso. Eles precisam manter isso. Falar no púlpito, ensinar as ovelhas. Por quê? Porque as pessoas não podem ficar o tempo todo dependentes. Jesus, ele quer que o seu povo seja independente. Porque imagina que agora, se acontecesse uma emergência, eu precisasse sair ou fazer alguma coisa, Lucilene, Eliene, uma das duas, se eu precisasse ir com a Eliene ou com a Lucilene, a outra ficaria aqui ministrando. Então nós temos, Jesus, ele deu as armas do conhecimento para nós, para que nós possamos passar para os nossos irmãos isso. E os nossos irmãos ter a capacidade de ministrar para outros. E os outros de estarem capacitados. Cada um com aquilo que Deus chamou. Porque nem todos são pastores, nem todos são mestres. Mas dentro daquilo que Deus chamou, nós temos por obrigação de passar o ensinamento. Então Jesus fala aqui, não é um modo de vida opcional, é a única maneira para aqueles que realmente querem cumprir seus destinos. Esta metáfora do ramo e a videira me traz um pensamento importante. Um ramo não se desliga da vinha para desempenhar sua função de produzir uvas, assim como você não deve se desligar de Cristo para cuidar das demandas da sua vida. Ou seja, nós temos um chamado por Cristo. O que ele está querendo explicar aqui? Assim como os ramos não pode ser desligado da videira, porque se sair, morre. Nós não devemos nos desligar. Já parou para pensar que se nós, hoje eu não vou à igreja, no domingo eu não vou, chega outra semana eu não vou, aí durante a semana eu não pego a Bíblia, o que vai acontecendo? A gente vai se afastando. É isso que está dizendo aqui. A gente não deve se desligar para ficar só fazendo os nossos afazeres, para cuidar da nossa vida. Entendeu? A palavra está falando isso. Porque se eu ficar só no meu cotidiano, não, eu tenho que arrumar a casa, não, eu tenho que lavar roupa, não, eu tenho que ir na escola do filho, eu tenho que fazer. E aí a gente está o quê? Se desligando. É isso que ele está tentando explicar aqui. A gente tem que continuar, deixa ali na cadeira agora. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que continuar fazendo, estar ligado à videira. Por quê? Jesus, ele também falou isso com quem? A irmã de Lázaro. Marta, Marta. Não é? Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã fique aqui do seu lado? Ele falou, ei, ela fez a melhor parte. Não é? Então é um alerta que Deus, ele está nos dando. Porque quando a trombeta tocar, vai ficar a casa, vai ficar tudo aqui. E o melhor nós vamos levar, que foi o conhecimento, foi as almas que nós ganhamos. É claro que a gente não vai deixar a nossa casa suja, fedorenta, mas Jesus está falando que a melhor parte a gente está levando. Porque na hora que o bicho vier tentar, a gente tem como se defender. Então é isso que ele está falando aqui para a gente. Não vamos nos desligar. Não vamos nos desconectar da videira. Conseguiu entender? Amém? Estou conseguindo me fazer entender? Glória a Deus. Então ele disse, você deve permanecer nele para fazer o que lhe foi designado. Ou seja, agora a gente vai entrar naquela parte que o Senhor Jesus ele já está começando a me incomodar. Eita, Pai. Vamos começar a alabacianaiarabasi inaiarabanai. Consagração. Ei! Aí o Senhor nos chama. Rianarábia. Aí o Senhor nos chama. Papai,
Mas a gente tem que ir à feira, é sábado, a gente tem que fazer isso. Não, a melhor parte é qual? Vir para a nossa consagração. Mas eu sabia, eu só não sabia como o papai ia fazer. Papai deu 6 anos para mim e para você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque está lá no caderno escrito, o primeiro dia do estudo. E eu vou trazer ele semana que vem, para a glória de Deus, para mostrar que foi junho. Está lá datado. Está lá datado. E quando o papai falou, eu escrevi direitinho. Minha primeira ovelha. Ele escreveu, Jesus botou lá, minha primeira ovelha. Ele deu 6 anos para tratar. E quando o papaizinho falar, vai ser agora, tem o nome da igreja. Eu tenho gravado ainda no telefone o nome da igreja. Nós duas lá no monte, queimando os incensos. Eita, papaizinho, ele é Deus, ele é Senhor. E papai falou, vai filha, eu vou te dar o seu tempo para você tratar, para você fazer, porque vai chegar a hora que você vai ter que voltar. Quem vai te trazer sou eu, porque eu quero você aqui. A mesma coisa é eu. Ele falou, você é minha, eu quero você assim, eu vou te capacitar para você fazer o meu trabalho, sem briga, sem confusão, tudo no meu tempo. E ele fez. Amém? Então, é isso. Ele acabou de falar, ó. Chamado, olha só, deve permanecer nele para fazer o que lhe foi designado. Deus criou você para viver a sua vida do reino espiritual, cumprindo um duplo chamado, a intimidade ao trabalho frutífero. Olha aí. Então ele nos deu, a mim e a você, esse chamado. Dupla intimidade. Então, para você estar na terra fazendo as suas coisas. E é engraçado que a gente não consegue entender. Jesus, eu não quero mais fazer essa atividade aqui. Era aquela coisa, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que ir por fora, eu tenho que advogar. Parou tudo. Saiu à vontade. Vamos lá em João 15, 17, por favor, em nome de Jesus. Olha, tá gostoso, Jesus, tá gostoso. João 15, 7. 15, 7. João 15, 7. Se vós estiver aqui e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós não estamos falando no poderoso nome de Jesus. Não são 7 quintas-feiras que o nome de Jesus tem que ser clamado, que o nome de Jesus tem que ser falado. E aí João 15, 7 diz, se nós permanecermos nele e as palavras dele estiver dentro de nós, o que nós viermos a pedir a ele, ele vai concretizar, minha amada. Jesus vai concretizar. E é o que nós estamos fazendo aqui. Não importa se tem tiro, não importa se tem bagunça, não importa quem está pulando, não importa nada. Nós estamos realizando aquilo que ele quer. E aí nós temos autoridade no mundo espiritual. E aquilo que a gente chegar para ele e falar, Pai, eu preciso disso, e o Pai vai vir e vai nos atender, porque é no nome de Jesus. É o nome sobre todo nome. E as pessoas não entendem. Aí muitas pessoas falam, mas é fanático. Olha só essa dona, ela é fanática, lá, já está indo para a igreja. Olha lá, chegou, oh, meu Deus do céu, foi trabalhar, já chegou, que isso, não dorme não? Ah, foi para a igreja. Não é assim que eles falam? Eles chamam a gente fanática. Pô, mas você é crente.
crente, mas não precisa estar toda hora na igreja, não, gente. Deus ouve. Não é assim que minha mãe fala isso. Pra que toda hora orando? Você não cansa de orar, não? Eu escuto isso. Meu Deus, mas hora de madrugada, hora de manhã, hora de noite, meu Deus, que tanta oração é essa? É uma delícia, Eu sinto falta. Eu já pego minha Bíblia, eu pego essa Bíblia e pego a outra de estudo e fico comparando uma coisa com a outra. Uma coisa com a outra. E Deus vai revelando. Mas você não cansa. Meu Deus, que tanta oração é essa? Mas na hora que a coisa aperta, faz uma oração para mim, por favor. Ai, mas a tua oração, fala com ela. Quando fala com ela, ela fala assim, Deus me livre. A oração dela estremece a terra. É assim que ela fala. Ela fala assim, minha filha tem uma oração que a oração dela estremece a terra. Deus me livre. É maravilhoso. Eu ouvi terça-feira que eu estava de plantão, depois que eu botei a idosa para dormir, eu fui ver um programa lá na televisão, evangélico, né? Aí um pastor falando que o relacionamento com o Senhor é um casamento. É o casamento. Como é que você quer casar com uma pessoa? Como é que Sem você conhecer. quer estar casado com uma pessoa se você não conhece? Sem conhecer, sem conversar, você tem que falar. Tem que ter diálogo. Porque A nossa vida é um quando a gente diálogo. vai embora com as bodas Do cordeiro, Isso aí. Por isso que um dia desses, eu falei assim, Mas você fica com seu marido, você não conversa com ele. fala. Eu sou muito de diálogo, né? Eu criei meus filhos dialogando. Eu sempre sentei perninha de chinês. Meu pai que falava assim pra mim, minha filha, como você conversa com essas crianças? Como você fala? Pode perguntar. A minha filha lá, né, onde ela está, ela falou assim, não estou acostumada assim não. Minha mãe sempre, meus pais, sempre dialogou com a gente. Meus pais já de falar. Eu falo muito. Eu gosto de conversar, dialogar. Eu não consigo ficar sem falar. Acho que é por isso que eu queria se chamar. Eu não consigo. Então, por isso, a gente tem que saber. Casou com Jesus, então eu tenho que conhecer o meu noivo. Como que eu vou para lá morar com ele? E sabe, eu costumo falar assim, papai, quando eu saio de casa eu falo assim, paizinho, assim que eu falo com ele, paizinho, eu estou indo, digamos, eu vou ao hortifruti, paizinho, eu vou lá, tá? Mas eu vou com o senhor. Ai de mim sem o senhor. Mas eu vou no seu nome, Jesus, dispensa os seus anjos para ir comigo. Assim que eu falo com ele. Eu vou deitar, eu falo, papai, já está na hora, tá? Vamos lá descansar. Eu falo, um beijo, papaizinho. Quando eu acordo, eu falo assim, está na hora de levantar. Eu falo com ele. Essa questão assim de sepultamento, essas coisas, quando eu falo, papai, o senhor já me ouviu, tá? Porque eu tenho fobia. Então, é esse nível que ele quer. Porque as pessoas de outrora que serviu os demônios, que tinha aquela intimidade, como eu tinha, de ver eles materializados, eu falava face a face com eles. E eu falei, eu fiz um voto. Eu falei, como eu servia a eles, eu quero fazer 1000 vezes melhor para Deus. 1000 vezes melhor. Eu dava ouro, eu fazia meu sacrifício, eu dava ouro, eu falei, quero fazer muito mais para o meu pai. Eu sei que o meu pai não precisa porque ele é o dono do ouro e da prata, mas eu quero fazer muito melhor para o meu pai. E eu não tenho medo de nada, você já sabe disso. Você sabe disso, que eu não tenho medo. Cláudia, eu tenho que ir lá, eu vou. Eu vou porque eu sei quem me leva lá, quem me protege. Porque o outro lado eu já conheço. Eu vou em nome dele e falo, pode ir. Acabou a farra. Jesus chegou, acendeu a luz. Não tem. Então eu tenho o maior prazer de sentar e começar a escrever quando o papai, vamos embora. Sento, escrevo, porque outrora eu sabia o que eu fazia. Então hoje eu quero fazer melhor para o meu pai. E aí ele fala o seguinte, o nome de Jesus tem origem hebraica, Yeshua, o que significa Jeová, é a salvação. A palavra Yeshua é uma forma abreviada de Yeshua,
que significa Yahvé, é salvação. Ou Yahvé, né, com W. Salva é o nome divino usado na tradição judaica para se referir ao Deus Supremo. Ou seja, o nome de Jesus foi uma revelação divina à Virgem Maria. E o significado indicaria toda a sua missão. Deus salva. A palavra Jesus é a forma latina do grego Jesus, que por sua vez é a transliteração do hebraico Yeshua ou Yehua, cujo significado é Yahvé, é salvação. O verdadeiro nome de Jesus Cristo é Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo, o Messias, ou Yeshua, o Eterno salva. Yeshua, nome traduzido para o português. Sabia que o nome de Jesus traduzido para o português é Josué? Vai tudo lá para o canal, que depois vai estar tudo direitinho, ela vai botar lá. Então, o nome de Jesus mesmo na nossa língua portuguesa é Josué. Mas para eles lá no hebraico é Yeshua HaMashiach. O nome de Jesus. Agora, essa parte, que é a parte espiritual, né? Quando alguém perguntar para a gente assim, como você pode definir Jesus? Como você pode explicar Jesus? Aí a gente fala o seguinte: Jesus é o nosso Salvador. A única pessoa que poderia cumprir os requerimentos necessários para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele é o Filho de Deus e o Salvador prometido por Deus. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram pela primeira vez, embora sendo totalmente Deus, ele também se tornou totalmente homem. Ou seja, Adão e Eva estavam aqui, né? Deus criou todas as coisas, veio o Adão, Deus viu que o Adão não podia ficar só, aquela coisa toda, e criou. Mas a partir do momento que eles pecaram, quer dizer, quem pecou foi Adão, né? Não foi a Eva. Foi. Porque o homem Engraçado. né? Cabeça. Olha só o que aconteceu. Todo mundo achava que foi a Eva. Jesus bateu a cabeça. Mas o Adão, a responsabilidade é dele. Porque ele foi criado primeiro e a ordem foi dada para ele. Sabia que algumas pessoas dizem que foi ela? No fundo, Mas foi ele. Foi ele. Deus chamou ele. Por isso que dentro da casa, o varão é o homem. A responsabilidade é do homem. O homem é o provedor. O homem quer dividir aquilo que é dele, a responsabilidade dele, para a mulher, sabia? Sabia que está distorcida as coisas? Por isso que casamentos estão sendo dissolvidos. Sabia? Por isso que está tendo uma inversão de valores. Por isso que o mundo chegou onde chegou. Está acontecendo essa questão de homem com homem, mulher com mulher. O homem está delegando as funções dele para a mulher, que a mulher não tem que trabalhar fora, mas não. Tem até o homem para provedor. Mesmo não falando, aspas, de religião, né? Mas vamos voltar um pouquinho lá, Dom Pedro I, aquela época da monarquia e tudo mais, né? Descobrimento do Brasil, essa época, olha o que acontecia. Ali o varão era o homem. O que acontecia com as mulheres? Elas ficavam em casa tecendo, bordando, e o homem ia lá para fora para trabalhar, né? Tinha as mucamas, aquelas coisas. Tinha essa questão de homossexualismo. Não estou aqui condenando, porque esse vídeo vai... Tinha mais, né? Não tinha essa aberração que tem hoje. Por quê? Porque os homens, a Bíblia fala que eles mudaram o curso da natureza. Então o Senhor Jesus, ele fala em Mateus 24. Você vê que os homens hoje estão muito afeminados. Exatamente. Eles Mas, passar coisa por hoje. não, mas eles estão fazendo transformação plástica. Mateus 24 fala que por multiplicar a iniquidade, muito o amor de muitos se esfriará.
seja, o homem, ele não quer mais saber. Ele está botando a mulher, até os próprios homens que outrora fazia questão de ser cavalheiro. Agora um rapaz conhece uma moça, se eles forem num restaurante, num cinema, é dividido. Não tem mais essa coisa cortês do rapaz pagar a conta. Não! E acabou esse negócio, os homens não querem mais compromisso. Não tem, Sair com a mulher e acabou cada uma com sua. exatamente. Mas você sabia que dentro do direito já tem a lei que já tem um contrato de namoro? Tem, eu fiquei vendo essa semana agora. Chegou pra gente em 2022. Saiu na internet essa semana. Não, mas já está desde 2022. Mas eu vi essa semana. Exatamente, mas já está desde 2022. Contrato de namoro. Então, o que acontece? Os homens, eles estão tirando a responsabilidade deles para botar em cima da mulher. Mas, por sua vez, as mulheres que querem dominar, que são as feminicistas, aí elas, não, eu quero ser dona do meu nariz, que isso, que aquilo outro, aí Pronto. acabou. Aí pronto. E agora, para completar, um homem, ele pode casar com 2 mulheres. Um homem pode ter 3. Aonde que isso veio de Deus? Aonde que isso está na Bíblia que vem de Deus? Isso não vem, Ele pode ter 3 uniões estáveis. E pode ter o casamento mesmo também. mas não vem de Deus. Aí a palavra nos aponta. Isso não é abençoado por Deus. E aí o que aconteceu? Um homem, lá na Barra da Tijuca, no cartório, no fórum, ele casou com 2. Aí ele se separou dessa e continuou casado com essa. Entendeu? Entendi, mas... E aí? Agora o judiciário, a legislação já está se adequando a outro tipo de coisa para ver como é que faz. Entendeu agora? Então, assim, a palavra genuína, a palavra não muda. Deus não muda, ele continua sendo o mesmo Deus. Então, nós, cristãos, é que temos que nos colocarmos de joelho, dobrados ali, buscar Deus na madrugada, orar, para continuar nos conservando, porque se não for isso, como é que vai ser? Se a gente seguir o curso, aí já era. Já era. Então, por isso que ele fala, tudo ao que diz a palavra. Porque o intuito de Satanás é o quê? A dissolução da família. O que ele quer é isso, é a dissolução da família. Então, mas desde que o homem começou a delegar para a mulher aquilo que era dele, a responsabilidade dele, que a coisa começou a desgringolar. Porque o Senhor criou o homem para ele governar sua casa, ser o provedor da sua casa, e a mulher ficar em casa para auxiliadora, idônea do seu lado, do seu esposo. Não, mas agora não. Agora o homem quer que a mulher trabalhe fora, cuide da casa, cuide dos filhos, eduque os filhos quando a obrigação é dele de cuidar dos filhos, não, de educar. Aí quer que a mulher faça tudo isso. A mulher já gera o filho, já carrega o filho, já bota o filho para fora. E o homem que quer que ela faça. E aí o Senhor fala aí. Mas tudo isso vai ser cobrado naquele dia. As pessoas não pensam isso. O casamento do Deus já acabou. O casamento agora vem com data marcada para acabar. Já está tudo certinho. Não, qualquer coisa eu vou lá no cartório, né? Faço um extrajudicial. É desse jeito. Então, para a gente finalizar aqui, eu coloquei aqui o seguinte. Que nós venhamos a nos revestir da autoridade do nome de Jesus. Por quê? Porque é no nome dele que nós conseguimos todas as coisas do coração do Pai. Em verdade vos digo, o que pedis ao Pai em meu nome, ele vou lá dar. João 16, 23. Pode ir lá, por favor, monge. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade,
Na verdade, vos digo que tudo quanto pediste, meu Pai, em meu nome, Ele vai te dar. O que o apóstolo quis dizer, o apóstolo João? Que Jesus, ele estava entre eles, mas que até aquele momento ninguém tinha pedido nada. Ou seja, estava junto com ele. Ninguém pediu nada. Lembra quando Jesus falou? Fizeram a pergunta, os discípulos, apóstolos de João Batista, perguntaram para ele: vem cá, os seus discípulos não fazem jejum? Lembra? Aí como Jesus respondeu? Quando o noivo, se o noivo está aqui, por quê? Só que poderia ser um pouco mais inteligente, ou seja, se eu estou com a minha bênção aqui, mas ninguém se toca. É só, mas nós também somos assim. Tá tudo em paz. Olha o segredo que quase ninguém percebe. Vamos lá. Nós colocamos aqui os nomes, nós oramos e tá saindo testemunho aqui. Eu vou dar o meu exemplo. A bênção aconteceu para mim. O que eu tenho que fazer? Orar, ficar mais vigilante, ficar mais atenta. O que eu faço? O contrário. Tá tudo bem. Eu tenho que fazer o que Jesus fazia. Ele deu esse exemplo pra gente. Jesus ficava, não, claro que a gente não vai fazer como ele, que a gente não tem como, a gente não consegue. Jesus ficava a noite toda. Jesus acabava de fazer um milagre. O que ele fazia? Ele ia para o monte, ele orava, ele buscava a face do Pai. Ele respondeu para os seus discípulos, ele estava prestes a ir pagar o preço. E ele falou para eles: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Ou seja, nós temos esse hábito, a preguiça está repreendida em nome de Jesus. Quando vai estar tudo apertado, por isso que muitas das vezes o Senhor ele quer liberar, ele quer fazer para a gente, mas a coisa fica apertada, porque Deus sabe, conhece o nosso coração, que se ele liberar mais, fica os crentes assim, tudo ali, de flosura. Ninguém quer buscar. Ninguém quer buscar. Se fala, vai ter a vigília. Se fala, tem a consagração. Que horas que é? É 9, vai chegar meio-dia, já acabou a vigília. Entendeu? É desse jeito. É desse jeito. Você falar, você marcar aqui, eu vou fazer uma vigília aqui até meia-noite. Não dá porque eu tenho que fazer isso. Não dá porque eu tenho que fazer isso. Não vou porque é perigoso. Olha, isso é perigoso. É desse jeito. Mas se for uma festa. Não, só que essa. Aqui. Você não viu do moço? Rapidinho te pediu para botar o nome na oração. Quando você falou, poxa, vamos lá fazer uma visita, né? Ih, deixa passar esse momento. Ué, que momento? Qual momento? O momento ruim passou. Agora é a glória. Agora você está usufruindo daquilo que Deus fez por você. Você não pode ir lá e falar assim, Jesus, muito obrigada. Não pode. É assim que acontece. É assim que acontece. Mas, como nós não podemos negar a oração, isso aí é do cristão, hoje eu costumo nem convidar. Eu prefiro ficar na palavra que diz, Isaías 43:6. Direi ao norte, dá, ao sul não retens. Trazer as minhas filhas de toda parte da face da terra. Então eu oro e falo, Senhor, eu sei que eu vou estar lá. O Senhor me chamou, eu vou estar lá. As cadeiras estão aqui para quem quiser chegar e sentar. Quando estiver faltando, o Senhor dá o recurso, eu vou lá e compro mais. Mas convidar porque Deus é que convence. Entendeu? Porque as pessoas querem a bênção. O abençoador, ninguém quer. Amém? Amém. E vamos que vamos. Vamos orar ao nosso Deus, nosso Senhor, e agradecer a Ele, porque Ele é maravilhoso.